Abra comigo sua Bíblia em Salmo 51. Diz assim o texto: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Os irmãos não sabiam nem que eu ia pregar sobre isso. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu quero parar aqui. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Graças te damos, Senhor. Tu és o maior de todos, Jesus. Nós amamos o Senhor. Sabemos que a tua fidelidade, ela sempre estará conosco. A tua palavra diz que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Sabemos que elas se renovam a cada manhã. Nos ajuda neste dia, Espírito Santo, a poder ouvir a voz do Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a mergulhar naquilo que as Escrituras falam a nosso respeito. Não nos deixa pensar algo diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós te pedimos nesta noite, fala conosco. Fala de uma forma muito simples, para que possamos entender de verdade aquilo que tu tens. Os teus filhos entraram aqui esta noite, Deus. Muitos deles precisando de uma resposta. E a minha oração é: responde ao clamor dos teus filhos. Entregamos todo esse culto nas tuas mãos e te pedimos, visita-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Deus nos deu uma palavra para esse ano, que é o ano do fundamento, amém? E quando a gente fala de fundamento, o fundamento é a base de tudo. Às vezes a gente vê famílias completamente disfuncionais, famílias que são, dentro da sua casa é uma confusão. A gente vê famílias, e isso não é um julgamento, eu estou falando porque eu sou pastor de igreja. Às vezes a gente vê famílias que são completamente bagunçadas na sua estrutura. A mulher tem o papel do homem, o homem tem o papel da mulher. Os filhos não respeitam os pais. Os filhos querem dizer para os pais o que deve ser feito. A casa em si é uma bagunça. Você vai visitar, é tudo bagunçado, tudo destruído. E isso não tem a ver, por favor, com falta de dinheiro. Você pode morar numa casa simples e ter uma vida organizada. E você pode morar numa mansão e ter uma vida completamente desestruturada. Porque a estrutura de um homem não está na condição financeira que ele tem, mas está na forma como ele decide viver. A maioria dos problemas que eu vejo na igreja, a maioria, não são todos. Quando eu começo a entrar um pouco mais profundo, eu vejo que alguma área, ou talvez algumas áreas da vida dessas pessoas, é uma confusão, é um bololô danado.
Aqueles que são mais organizados, que têm uma estrutura, que sabem exatamente quanto ganham, quanto devem gastar, como fazer, hoje eu posso aqui, hoje eu já não posso. Aqueles que têm uma vida um pouco mais organizada, não é sempre, mas normalmente, eu aprendi uma vez uma frase que nunca mais saiu do meu coração: não se faz uma regra em cima de uma exceção. Existem exceções? Existem, mas a regra é o que a grande maioria faz. Então, quando a gente vê uma vida estruturada, uma vida arrumada, a probabilidade dessa família, dessa pessoa, viver uma vida plena em Deus, a probabilidade é muito maior do que aquele que é todo embolado. Eu conheço pessoas que ganham muito e nunca sobra. Eu conheço outros que ganham pouco e tem sempre um dinheiro guardado. Porque a condição financeira do homem não está em quanto ele ganha, mas está em quanto ele gasta. A condição financeira do homem está como ele administra e não como ele recebe. A Bíblia fala sobre um sactel furado. O que é um sactel furado? Eu posso ganhar muito, mas se entra por aqui, escorre por aqui, de nada adianta ganhar muito. Às vezes é melhor ganhar pouco, mas ter o saco fechado. Eu me lembro que quando nós começamos o nosso ministério, Deus me deu uma palavra. E é estranho que eu vou te falar, mas foi a palavra que Deus me deu. Deus falou comigo assim: filho, a igreja que eu te entreguei está igual uma rodoviária. A porta da frente ela é escancarada, mas a porta de trás também está. Então entrava muita gente na igreja e saía muita gente da igreja. Era como uma rodoviária, chegava muita gente, mas saía muita gente, porque a gente não conseguia consolidar pessoas. E Deus me mostrou que muito mais do que chegar muita gente, eu precisava aprender a fechar a porta dos fundos. Porque se eu fechasse a porta do fundo, talvez não entraria nem tanta gente quanto entrava antes, mas as poucas que entrarem vão permanecer lá dentro. Você está comigo aqui? Porque de nada adianta chegar 20 pessoas na igreja e sair 20. É como se não entrasse ninguém. Às vezes é melhor chegar 5 e a gente consolidar 4. Porque depois de um certo tempo, a gente vai ter muito mais gente do que talvez a gente acreditando que entrando 20 teria. Então a gente precisa entender que na nossa vida, tudo na nossa vida é um aprendizado. Eu quero falar essa noite sobre um homem que eu sou apaixonado na Bíblia. É o homem que eu mais amo depois de Jesus, chama-se Davi. A vida de Davi, ela me encanta, porque Davi foi um homem como eu e como você. Davi errou muito. Davi talvez seja um dos caras que mais errou na Bíblia. Davi foi assassino. Davi foi adúltero. Davi fez tanta coisa errada, mas interessante que o que Davi fazia de errado, e quando ele reconhecia o seu erro, esse Salmo 51, coloca para mim lá por favor, o versículo 2 lá. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu. Então Davi está confessando o seu pecado. Esse é o momento em que Davi está chegando diante da presença do Senhor e ele está confessando para Deus o seu pecado. Aí talvez você me pergunte: mas pastor, mas Deus não sabia do pecado de Davi? Claro que Deus sabia. Mas o grande problema não é Deus conhecer os teus pecados, é você reconhecer o teu pecado. Porque antes de você pensar em achar que Deus sabe, Deus já sabe o que você vai fazer. Agora o problema não é Deus saber o que você vai fazer, o problema é você reconhecer o que você fez. Porque enquanto você deve conhecer pessoas assim, eu conheço pessoas que elas não mudam. Por que elas não mudam? Porque elas não reconhecem que precisam de mudança. Então toda pessoa que não reconhece que precisa de mudança, ela nunca vai mudar. Você vai falar alguma coisa com ela, ela sempre tem um argumento, porque ela sempre está certa. Ela só fez aquilo por causa de uma outra situação. Ela só agiu daquela forma por causa de uma outra situação. Ela nunca tem problema, o problema é sempre estar com o outro. Então quem não reconhece o seu pecado nunca muda. Nós precisamos, em primeiro lugar, a igreja, Belém, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. É a primeira coisa. Ô pastor, mas você é pastor, não tem problema, eu sou pastor, mas eu sou pecador igual você. A gente carece da misericórdia de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente está na presença do Senhor, nós somos um tipo de pessoa. Se a gente se afasta de Deus, nós somos uma porcaria. Todos nós somos uma porcaria. A gente não vale nada quando a gente está longe da presença.
A gente só precisa andar num grupinho de escarnecedor para a gente revelar de fato quem nós somos. Por isso a gente precisa andar com Deus, porque quanto mais eu ando com Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu me afasto da iniquidade do pecado. Quanto mais eu ando alinhado com Deus, mais eu tenho vontade de viver em santidade. Agora, quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu quero pecar. Porque o ambiente onde eu vivo vai determinar quem eu vou me tornar. Se você pega uma águia, e a águia pequenininha, ela é criada no meio de um galinheiro, passa um tempo, a águia está grande, com asa, ela está ciscando, está batendo com o bico no chão. Por quê? Porque o ambiente em que ela está vai fazer com que ela se torne aquilo que ela está parecendo. Você está aqui? Se você pegar uma galinha, criar ela lá em cima do penhasco, uma águia vai chegar um dia que ela lá de cima vai se jogar. Vai morrer, mas vai se jogar lá de cima. Porque ela vai achar que ela é águia. Vocês conhecem aí, os coaches da vida estão dizendo, ande com águia e se torne um deles. É assim, não é? Eles falam isso. Os coaches da vida, e nada contra, eles falam o seguinte, você vai se tornar aquilo que, eu não me lembro exatamente a palavra que ele usa, mas as 5 pessoas com que você se relacionar vai determinar em quem você vai se tornar. Isso tudo está na Bíblia. Tudo que eles estão falando está na Bíblia. Eles não criaram nada, está tudo na Bíblia. A Bíblia diz tudo a meu respeito, a teu respeito. E quando Davi, ele chega nesse momento no Salmo 51, ele está rasgando o coração dele, ele está se despindo na presença do Senhor, apesar do Senhor conhecer a sua nudez, mas ele está se despindo de quem ele é e está mostrando, Deus, eu sou isso que eu sou. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus, eu reconheço que eu sou esse cara. Então quando ele reconhece quem ele é o momento que a mão de Deus entra em ação sobre a vida dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, fala de um homem chamado Naamã. Naamã, olha que coisa interessante, ele era comandante do rei da Síria. Aí a Bíblia diz que teve uma guerra da Síria contra o povo de Israel. Eles destruíram o povo de Israel, mataram muita gente e trouxeram algumas pessoas cativas. E dentre uma dessas pessoas trouxeram uma menina. Essa menina foi morar na casa de Naamã. Então essa menina, ela era uma escrava de um povo que o rei da Síria, que o comandante da Síria, Naamã, havia matado. Então, Naamã, junto com as suas tropas, a Bíblia não diz, mas creio eu, provavelmente matou os pais dessa menina. E essa menina foi trazida cativa para morar na casa desse camarada. E esse cara, ele era comandante, mas ele tinha lepra. Então, diante dos oficiais dele, a Bíblia não diz, mas eu acredito, diante dos oficiais dele, ele com a roupa até aqui tudo fechado, ninguém via a lepra que ele tinha, mas ele tinha lepra no corpo. Então quem olhasse pensava, poxa, eu queria ser igual Naamã, mas às vezes não sabia, não sabia o que ele carregava por baixo. E muitas vezes somos nós, a gente olha para alguém e fala assim, eu queria ter a vida daquele cara, mas é porque você não sabe o que ele vive, porque se você soubesse, você não queria ter a vida dele. Porque a gente tem o costume de julgar algo, a gente olha para aquilo que a gente acha bacana, mas a gente não sabe o que as pessoas vivem. Então Naamã era um cara, e eu estava conversando com um irmão essa semana, dizendo que a pior coisa que existia na vida de Naamã não era a lepra. É muito louco que eu vou te falar, mas o grande problema de Naamã não era a lepra que ele carregava no corpo. O grande problema de Naamã era o orgulho que ele carregava. Eu vou te provar isso. A Bíblia diz que quando Naamã ele vai até Samaria para se encontrar com o profeta não o recebeu. E quando Eliseu não recebe Naamã, a Bíblia diz que ele ficou aborrecidinho e falou para a tropa dele, vamos embora. Porque ele estava acostumado a dar ordem nas pessoas. E agora ele vai se deparar com um profeta que não era nem comandante igual a ele, não era rei, não era nada. Ele vai se encontrar com um profeta. Quem é um profeta? Então ele acha que aquilo foi uma afronta para ele, porque ele tinha um cargo alto. Então aquilo mexeu com a estrutura dele, mas aquilo já fazia parte do tratamento de Deus para a vida dele. Ele ali já estava sendo curado da sua lepra. Porque a lepra de Naamã não era lepra no corpo, era lepra na alma. Existem lepras que nós carregamos, que muitas vezes ninguém vê, mas a gente sabe que a gente é um leproso. Existem doenças que a gente carrega dentro da gente, que quando as pessoas olham, elas falam assim, cara, que cara especial, mas é porque ele não sabe a doença que tu carrega dentro de você.
Então quando o profeta não fala com ele sai aborrecidinho, ele fala assim, vamos embora. Aí um homem da tropa dele fala assim, meu Deus, meu Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro ele fala assim, pô, lá na Síria tem rios muito melhores do que esse aqui. Tem rios com as águas muito mais limpas do que essa aqui. Ele manda eu mergulhar no Jordão, ele já não me recebe, ainda manda eu mergulhar nesse rio sujo. Aí um homem da tropa dele diz assim, a Bíblia não fala o nome desse cara. Eu amo os anônimos da Bíblia. Eu amo as pessoas na Bíblia que não tem nome. Aí um soldado provavelmente falou para ele assim, meu Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Agora que ele está te pedindo uma coisa muito fácil, por que você não faz, meu Senhor? Nós saímos de lá da nossa terra, viemos até aqui. E a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aquele cara, e agora porque ele não te recebeu, e porque ele manda tu mergulhar num rio barrento, você não vai fazer? Meu Senhor, vamos experimentar, não custa nada, afinal de contas ele é profeta. Ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. Talvez se ele fosse embora no sexto mergulho, talvez não, ele fosse embora no 6º mergulho, ele ia voltar para a Síria da mesma forma que ele saiu. Mas a Bíblia diz que no 7º mergulho, quando ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele é igual de uma criança. Sabe o que eu entendo com isso? Que não é da forma que a gente acha, não é da forma que a gente pensa, é da forma como Deus determina. Se Deus mandou a gente mergulhar 7 vezes, não adianta a gente mergulhar 5. Mas pastor, mas eu não mergulhei 5 rasos, eu fui no 5 lá no lugar mais fundo. Não adianta nada. Deus não está mandando você ir no lugar fundo, Deus está simplesmente mandando você mergulhar 7 vezes. Não adianta de querer inventar a roda já existe, a gente só tem que botar ela para girar. Naamã, ele foi curado primeiro do seu orgulho, para depois ser curado da sua lepra. Aí depois ele quer dar um presente para o profeta. Aí o profeta fala assim, não, eu não quero presente. O que o profeta está dizendo para ele? Olha só, você está acostumado a comprar as pessoas, mas eu não estou à venda. Eu só fiz aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Você não tem que agradecer a mim, você tem que agradecer a Ele. Quando a gente volta para a história de Davi, Davi é um homem muito interessante. Eu gosto de falar de Davi, porque Davi, quando a gente lê com calma a história de Davi, a gente vai estudar a história. Esse ano eu me decidi estudar mais profundamente a história de Davi. Eu quero mergulhar em Davi esse ano de uma forma como eu nunca mergulhei antes. E olha que eu já estudei muito sobre Davi. Mas esse ano eu decidi mergulhar em Davi de uma forma que Deus me revelasse coisas que eu ainda não vi na Bíblia. E Davi é um cara que, no versículo, coloca no 5, por favor. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha. Existe uma linha teológica, já falei isso aqui uma vez, uma linha teológica que acredita que Davi é um filho bastardo. Que Davi não era filho do mesmo pai e da mesma mãe, era do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Mas isso é um papo para outro dia. Mas Davi, perceba que ele era o 8º filho da sua família. Quando você lê na Bíblia 8 fala de recomeço. 8 na Bíblia significa recomeço. Quando Noé, ele desce da arca, a Bíblia diz que era ele, sua mulher, seus filhos, que são 3, e as suas noras. Então são 8 pessoas. Tudo que fala na Bíblia sobre 8 está falando de recomeço. Então Davi, na verdade, ele era o 8º filho, ele era o recomeço. Deus estava recomeçando uma história nova. Davi era um jovem que foi criado, e quando ele fala que prepara, no Salmo, quando ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi não estava dizendo que eram os caras que ele lutava contra. Davi estava dizendo que os adversários dele não eram os que estavam fora, eram os que estavam dentro da sua casa, os seus próprios irmãos. Porque o maior adversário que a gente tem, muitas vezes, não é aquele que está lá fora, porque aquele que está lá fora diz que é adversário. Muitas vezes são aqueles que estão dentro, que se dizem amigos, mas se comportam como adversários. Você está aqui? A gente muitas vezes tem que conviver com pessoas que dizem que estão conosco, mas na verdade elas nunca estiveram. Mas a minha pergunta para você é, e por que elas se comportam dessa forma? Você vai se comportar da mesma forma que elas se comportam, ou você vai se comportar da forma como Deus chamou para comportar?
Porque nós fomos chamados para fazer diferença nessa terra. O propósito do diabo na terra, pega isso no teu espírito, o propósito do diabo na terra é deformar a tua identidade. Deus te fez de uma forma. Então o propósito do diabo é deformar quem você é. E como que ele te deforma? Só existe uma forma de deformar aquilo que foi formado perfeito. É através do pecado. Quando o pecado entra na vida de uma pessoa, ela é deformada. Pode ver que quando você pega, por exemplo, vou usar um exemplo muito normal, e a gente vai ver isso. Você pega um jovem, por exemplo, que vai para o crack. Ele vai para o crack, ele começa a fumar crack. Depois de um tempo, ele está completamente deformado. Porque o pecado, ele deforma uma pessoa. Você vê uma pessoa que vive, uma pessoa que bebe muito, que fuma muito, ela depois de um tempo ela está destruída. Não só no seu físico, mas também nas suas emoções. Porque o pecado, ele deforma uma pessoa, ele destrói uma pessoa. Então o propósito do diabo, a Bíblia diz que o diabo, ele não pode tocar em Deus, porque Deus é soberano. Então se ele não pode tocar em Deus, o propósito dele é tocar em você e tocar em mim. Porque quando ele toca em você, ele toca em mim, ele está tocando o próprio Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos a coisa que ele mais ama na terra. A coisa que mais Deus ama na terra é você. Então se o diabo toca em você, se ele deforma você, ele está indiretamente deformando o próprio Deus. Você está aqui comigo? Então por isso que o diabo, ele tenta e investe todas as armas dele para te destruir. Porque se ele te destrói, ele não vai destruir Deus, mas ele toca em Deus indiretamente. Porque o propósito de Deus é que você prospere na terra, que você viva uma vida saudável na terra, que você seja feliz na terra. Mas quando você anda através de uma tristeza, numa depressão, e você começa a aceitar coisas que não deveria, naturalmente o inimigo está tocando em você e afetando o próprio Deus. Então, Davi, ele foi concebido num ambiente que tinha tudo para dar errado. A vida de Davi, aos olhos humanos, ela tinha tudo para dar errado. A sua própria família não o aceitava. Os seus irmãos tratavam ele como se ele fosse ninguém. Davi tinha tudo para dar errado na vida dele, mas Davi decidiu dar certo. Davi, quando ele cuida das ovelhas do seu pai, ele não cuida de qualquer jeito, ele cuida com zelo, com determinação. Eu falei aqui nas primícias que Davi, ele tinha... Quando ele foi ungido rei, ele tinha aproximadamente 13 a 16 anos. Então quando Davi, ele foi ungido rei, ele cuidava das ovelhas do seu pai, a Bíblia diz das poucas ovelhas do seu pai. Ele tem um momento em que ele é chamado para ir para a casa de Saul, para tocar harpa, para expulsar os espíritos malignos. Então olha que loucura, um menino, um jovem com 13, 14 anos, um adolescente vai para a casa de Saul. Saul cheio de demônio, ele chega lá, toca a harpa, os demônios vão embora por causa da unção que Davi carregava. Aí quando o demônio vai embora, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Davi esperando a oportunidade, e aí falam assim: meu rei, o senhor me dispensa? Você está dispensado hoje, Davi? Davi saía correndo, voltava lá para tomar conta das ovelhas do pai dele. Então Davi era um cara que ele fazia muitas coisas, ele cuidava das coisas com zelo, e ninguém via o que ele fazia, exceto o Senhor. Existem coisas que ninguém vê o que você faz, mas eu preciso que você saia daqui essa noite entendendo isso. Tem coisas que ninguém nunca vai ver o que você faz, mas o Senhor vê. Eu estava conversando com um amigo meu na virada do ano, e ele me falou assim: cara, eu lembro desse cara aqui, apontando para mim, falou assim: eu lembro desse cara aqui carregando caixa de som nas costas lá no auditório. Ninguém via, mas o Senhor via. O Senhor via eu ir lá na loja comprar o som. O Senhor via eu não saber mexer em som, eu pegar o som nas costas. Depois o meu cunhado depois começou a ajudar, o Wellington Tosh e outros. Mas no começo, antes deles chegarem, o Senhor via eu ir lá pegar a caixa de som, botar nas costas e cuidar, botar dentro da minha mala, tirar da mala, montar o som todinho, chegar lá e esperar um povo, e de repente não chegava ninguém. Ninguém via, mas o Senhor via. Eu não fazia para que os outros vissem o que eu fazia para que o Senhor me aprovasse naquilo que eu fazia. Uma coisa é quando você faz para que alguém veja o que você fez. Tem gente que gosta de trabalhar quando tem alguém vendo. Quando não tem ninguém vendo, ele não gosta de fazer nada, porque afinal de contas, eu falei domingo, quem esteve aqui domingo de manhã aqui na pregação?
Eu vou repetir uma coisa que eu falei domingo de manhã. Eu falei o seguinte, que Spurgeon estava pregando um sermão, o grande pregador, e aí ele estava pregando, de repente, uma moça escreveu um bilhete escrito assim: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. Aí o rapaz veio, levantou do lugar e trouxe para ele. Ele olhou lá, ele leu lá, ele dobrou o papel e botou no cantinho. Continuou pregando, daqui a pouco a mulher chamou um outro homem lá, no culto, aí escreveu o bilhete: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. O rapaz pegou o papel, trouxe para ele, entregou para ele. No meio do sermão ele pegou o papel, ele olhou, ele viu lá, ele dobrou e botou no cantinho. A terceira vez ela chamou um outro rapaz e escreveu: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. O rapaz veio, entregou o bilhete para ele, olhou o bilhete, leu o bilhete, dobrou e botou no canto. E continuou pregando. Quando ele acabou de pregar, ele despediu o povo, foi todo mundo embora. Aí veio a mulher. Ela falou assim: pastor, eu sou a mulher que mandou o bilhete para o senhor não reparou não? Ele falou assim: me reparei, minha irmã. Fica à vontade, pode cantar para Jesus. Aí ela: agora, pastor, que todo mundo foi embora. Aí ele falou assim: esse é o problema, minha irmã. Você nunca quis cantar para Jesus, você queria cantar para a plateia. Porque quem quer cantar para Jesus não precisa de plateia. Quem quer trabalhar para Jesus não precisa ver ninguém. Ninguém precisa ver você trabalhando. Quem quer fazer as coisas para Jesus, faz. Quando você está lá no oculto, lá no teu carro, e que você vê uma pessoa, um morador em situação de rua, e que o Espírito Santo, não é sempre, mas o Espírito Santo manda você parar o teu carro e cuidar dele. Sabe quando o Espírito Santo fala assim: eu senti, não é, você não sentiu, o Espírito Santo sacudiu. E manda você parar o carro e cuidar daquele homem. E quando você faz e não tem ninguém vendo, é nesse momento que o Espírito Santo está olhando. O Senhor está vendo o que você está fazendo. Não tem plateia, não tem câmera. O meu pastor costuma dizer o seguinte, eu amo essa frase dele. Ele fala assim, ó: quando você for a algum lugar fazer alguma coisa, leve o coração, não leve a câmera. Porque tem gente que quando vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é levar o iPhone, ele vai lá e fala assim, ó, clac, clac, clac. Aí ele posta. Ele não está preocupado em fazer aquilo, ele está preocupado em mostrar para os outros o que ele fez. Você está aqui ainda comigo ou não? Davi não era esse cara. Davi não estava nem aí o que pensavam dele. Davi não estava preocupado se as pessoas iam ou não ver o que ele estava fazendo. Davi estava preocupado somente em agradar o Senhor. Davi era diferente. Por isso quando Jessé, ele vai na casa de Jessé, o profeta Samuel, chega na casa de Jessé, os filhos estão todos reunidos. Olha que loucura, eu preciso que você entenda isso nessa noite. O pai de Davi, trouxe todos os filhos na presença do profeta, exceto um. Quem? Davi. O pai esqueceu dele. Olha que coisa louca, o pai, como é que pode um pai esquecer de um filho? Isso não tem como. Mas Jessé esqueceu de Davi, porém o Senhor havia se lembrado dele. Chama os teus filhos todos, Jessé. Aí Jessé fala assim, está todo mundo aqui. Aí o profeta, está todo mundo? Está todo mundo aqui. Não falta mais ninguém? Não falta mais ninguém. Aí o profeta olha, vê Eliabe, bonito, alto, forte, fala assim, pô. E Samuel tinha Saul como referência de rei. A Bíblia diz que Saul ele era alto, ele era bonito, está escrito isso na Bíblia. Saul era um homem alto, forte e bonito. Então, se Samuel, que era o profeta, sabia que Deus já não estava mais com aquele rei, ele pensou, cara, para assumir o lugar desse rei tem que ser um outro rei, bonito, alto e forte. Então, quando ele olha para Eliabe, ele fala assim, é esse cara. Aí Deus fala assim, Samuel, calma aí, tu é profeta, cara. Deixa eu te falar uma coisa, não olha com aparência, Samuel. Eu não vejo aparência, eu vejo o coração, não é ele, Samuel. Então é Abinadab. Também não é ele não, Samuel. Então é Samar, o terceiro. Também não é ele não, Samuel. E assim foi passando um a um. E a Bíblia diz que quando passa o último, também não era ele. E aí aquilo dá um nó na cabeça de Samuel. Poxa, eu venho aqui para ungir um rei. O pai diz que está todos os filhos aqui, não é nenhum desses. Alguma coisa aconteceu de errado. Aí Samuel pergunta de novo. Olha, eu não quero ser insistente, mas não falta ninguém mesmo. Mas ninguém falta. Aí fala, ih, caramba, eu esqueci. Falta um. O problema é que a Bíblia não diz. Eu fico imaginando Jessé dizendo, olha, sabe o que acontece? É porque ele é diferente dos outros. Ele é criado de uma forma diferente. Ele não tem aparência de rei. Ele não tem pinta de rei. Ele tem
ele tem muitas qualidades, mas uma coisa eu posso te garantir, profeta, ele é tudo, menos rei. Aí o profeta fala assim, mas tudo bem, você pode até achar que ele não é rei, mas manda ele entrar, só para a gente conferir. A Bíblia diz que quando ele chega, é um negócio muito lindo a Bíblia diz que quando Davi chega, ele pisa na casa. Só que detalhe, Samuel falou assim, ninguém senta, porque enquanto o rei não chega, ninguém pode sentar. A Bíblia diz que quando Davi chega na casa, a Bíblia é muito linda, ela diz assim, o Senhor falou para Samuel, é esse o meu escolhido. Eu te pergunto nessa noite, por que Davi era o escolhido? Se Davi não estava naquele ambiente, se Davi não comia com eles na mesa, por que Davi era o escolhido? Porque Davi fazia coisas que ninguém via, mas Davi fazia de acordo com aquilo que Deus aprovava. Não queira ser aprovado por homens, Belém, queira ser aprovado por Deus. Existem muitos homens que vão te dar tapinha nas costas, vão fazer elogios a teu respeito, mas isso não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que Deus espera de você. O óleo escorre na cabeça de Davi. Eu queria que você tentasse imaginar, eu não estou falando de um homem de 30 anos, eu estou falando de um menino de 13, 14 anos de idade. O óleo escorre na cabeça dele, ele é ungido rei. Lê na tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, está escrito exatamente assim, naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Está escrito assim na tua Bíblia. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Daquele momento em diante, Davi já não era mais o mesmo, porque o óleo escorreu sobre a cabeça dele. Eu conversava com meu amigo que está aqui, ele vai saber que é ele. Ele foi ungido há 1 ano atrás, presbítero, e ele falou que quando o óleo caiu sobre a cabeça dele, é como se os olhos dele estivessem abertos. Porque quando o óleo escorre na cabeça de alguém, é uma outra unção. Então ele foi ungido rei, mas olha que coisa louca, ele foi ungido rei, ele foi ungido, preste atenção nisso em nome de Jesus. Já estou indo para o fim. Ele foi ungido rei no capítulo 16. Mas ele sendo ungido rei, ele estava indo na casa de Saul tocar harpa e cuidar de ovelha. Eu pergunto para você, rei cuida de ovelha, sim ou não? Não, fala a verdade, sim ou não? Rei cuida de ovelha? Pode falar. Não. Rei senta no trono, rei da ordem. O rei que senta no trono e dá ordem é o rei que gosta de governar e dominar sobre o povo. Aquele que é rei, através de uma unção profética que vem da parte de Deus, ele não está preocupado com o trono, ele está preocupado com o reino. Aquele que é ungido rei da parte do Senhor, ele não está preocupado com aplauso, ele está preocupado em sentar num lugar bonito, onde todo mundo bate continência para ele não está nem aí para isso. O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz assim, olha, o que me importa é agradar a Deus e não agradar os homens. Paulo, ele não estava preocupado se os homens iam julgar ele ou não, Paulo estava preocupado para que Deus não ficasse triste com ele. Paulo não se preocupava se as pessoas iriam ou não aprovar as suas atitudes, mas ele só não podia ficar, quem não podia ficar triste com ele era o Senhor. Então Davi, ele agora, ele é rei, gente, eu preciso que você creia nisso. Davi com 13, 14 anos, ele foi ungido rei, só que ele não tomou posse, porque esse é o grande problema nosso, a gente se apega muito, e eu quero aqui que você preste atenção, a gente se apega muito ao título que nos dão na terra, quando na verdade o que importa para a gente é o título que a gente recebe no céu. Eu sempre digo que pastor que é pastor, ele quando é ungido pastor na terra, Deus só reconhece na terra, ou melhor, Deus faz as pessoas na terra reconhecerem aquilo que ele já é no céu. No primeiro dia do ano, no último dia do ano, nós ungimos o pastor João e a pastora Carla, mas nós não ungimos porque ele é nosso amigo, nós ungimos porque a gente reconheceu na terra aquilo que o céu já reconheceu sobre a vida deles. Para a gente, eles se tornaram pastores no dia 31 de dezembro de 2025, mas no céu eles já eram pastores antes, porque pastor é quem cuida de ovelha. Você ainda está aqui? Então Davi, ele antes de ser reconhecido na terra, o céu já havia reconhecido ele como pastor, como rei, ele já era rei. Ele tinha autoridade de rei, ele só não tinha pinta de rei, ele não tinha roupa de rei, ele não tinha trono de rei e não tinha cetro de rei, mas ele já era rei. Ele já era rei. Porque a Bíblia diz assim, ó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua
vontade, aqui na terra como ela é no céu. O que a Bíblia está dizendo? Olha, no céu Davi já é rei, só que aqui na terra ele ainda não é. A terra precisa só reconhecer o que ele já é no céu. Mas Davi sendo rei no céu e não sendo reconhecido na terra, ele continuou tocando harpa, tirando demônio, expulsando demônio, fazendo libertação. Davi ia lá cuidar de ovelha. A gente, quando fala cuidar de ovelha, a gente esquece o cheiro do cocô da ovelha. A ovelha cheia de pelo, cheia de mosca. Davi jogando óleo sobre a cabeça dela, para que a mosca não ficasse perturbando a ovelha. A gente esquece que a ovelha rebelde, ela fugia, Davi ia atrás dela. Fugiu uma ovelha, Davi largava todo o rebanho ali atrás de uma ovelha. Davi chegava lá, pegava a ovelha e trazia de volta, porque Davi cuidava, Davi não deixava nenhuma ovelha se perder. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu gosto de ler a Bíblia e gosto de imaginar o que Davi enfrentava lá. Vinha um urso para matar. A Bíblia diz que o urso levava a ovelha na boca. Está escrito isso na Bíblia. Quando Davi via a ovelha na boca do urso, a Bíblia diz para a gente que Davi ia lá e matava o urso e matava o leão. A gente, quando vê Davi no capítulo 17 matando Golias, a gente acha que Davi chega lá, aí Deus se apoderou dele e Davi agora teve superpoderes e matou Golias. Não, a Bíblia diz, não diz, mas eu fico imaginando naquela época Davi treinando lá, cuidando das ovelhas no pasto comendo, Davi pegando aquela funda, rodando e acertando os galhos. Davi cada vez mais sendo milolha, como diz assim na nossa gíria da bola de gude. Davi se tornando milolha, Davi rodando e agora eu vou botar mais longe, agora eu vou botar mais perto, agora eu vou quebrar duas de uma vez. Batia a pedra em uma e depois quebrava uma e depois quebrava outra. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Davi treinando. Porque deixa eu dizer uma coisa, a gente precisa estar preparado para as grandes guerras que a gente vai enfrentar. O grande problema é que a gente sabe que vai enfrentar guerra, mas a gente acha que elas nunca vão chegar. E quando elas chegam, elas pegam a gente desprevenido. Mas se você se preparar para as grandes guerras, quando você estiver preparado e elas chegarem, elas não vão te assustar. Por isso que eu ando do fundamento. Se você se preparar bem, se você se estruturar na tua casa, na tua vida financeira principalmente, se você começar a fazer uma planilha de quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você tem que gastar no máximo, quanto você tem que economizar, você começar a administrar melhor as tuas finanças, esquece o teu passado, o passado ninguém muda, mas se você a partir de hoje começar a se doutrinar em cuidar das tuas finanças, o dia mal, eu estou te falando isso, eu não estou te profetizando, isso vai acontecer, porque acontece contigo e comigo, o dia mal vai chegar, mas quando ele chegar, você se preparou para ele. Então não vai ter tanto impacto, que você está preparado para enfrentar ele. Agora você vive como se aquele fosse o último dia da sua vida, e você acha que você nunca vai enfrentar nenhum problema difícil. Então quando chega um problema difícil, você fala: meu Deus, pastor, eu preciso fazer um gabinete. Você acha que o gabinete vai te ajudar a resolver o teu problema. Deixa eu te falar uma coisa, não vai. Porque o teu gabinete, eu só vou te ajudar a que você enxergue aquilo que você ainda não enxergou, só isso. O gabinete, eu só vou te ajudar a enxergar o que você não enxergou. Eu não sou a solução do teu problema. Ninguém aqui é. Só existe um que pode te ajudar a sair do teu problema. Chama-se Deus. Não existe outro. Por isso que quando você está numa situação difícil, você se desespera. O que você faz? Porque o diabo é assim. O diabo, ele prepara. A Bíblia fala sobre o laço do passarinheiro. Ele coloca o laço do passarinheiro, ele larga o laço. Quando você pisa no chão, ele pegou você. Quando ele pega você, aí você está agora laçado por ele. E aí ele vai para você e fala assim: olha, você está num problema seríssimo, mas o diabo, tenho a solução para você. Aquele irmão ali empresta dinheiro a 20%, pega com ele. E por você não estar preparado, eu quero falar esse ano uma linguagem clara para a gente. E por você não estar preparado, aí você acha que a primeira porta que abre para você é a solução do teu problema, quando na verdade essa porta vai te levar cada vez mais para o buraco. E quando você vê, você está trabalhando para pagar cheque especial. Eu já falei uma vez aqui, vou te repetir. Eu 2012, 2013, eu ganhava mais muito dinheiro. Mesmo ganhando muito dinheiro, eu me acostumei. Eu tinha na minha conta um cheque especial de 100 mil e outro de 50. Acredite você se quiser, em 2012 eu gastava 150 mil de cheque especial. Porque eu sabia que eu ia ganhar muito dinheiro, estava sempre girando. Mas eu esquecia quanto eu dava para o banco.
Eu esquecia quanto que eu dava para o banco, porque está entrando dinheiro até o dia que Deus permitiu que viesse uma crise de 2015. Quem lembra da crise? O Brasil quebrou. Um negócio que era maravilhoso, foi assim, ó, puf. Da noite para o dia eu me vi sem dinheiro. E aí o que aconteceu? Cheque explodiu, cartão de crédito, explodiu tudo. Por quê? Porque eu ganhava muito dinheiro, mas eu acreditava que nunca ia chegar o dia mau. E o dia mau chegou um dia, e quando o dia mau chegou, eu me vi de cabeça para baixo. Mas se você perguntar, você ficou desesperado? Não, eu fiquei triste, mas não fiquei desesperado, porque a minha esperança nunca foi o banco, nunca foi a economia do Brasil, a minha esperança sempre foi o Senhor. Eu só pedi a Ele para me dar força para sair de lá, e Ele me deu. Passados 6 meses, as coisas viraram novamente. Eu paguei todo o cheque especial, paguei todo o cartão de crédito, paguei tudo, todas as minhas contas. Se você perguntar, quanto é que você tem hoje de cheque especial? R$500. Diante do Espírito Santo de Deus, R$500 é meu cheque especial. Sabe por quê? Porque os dias maus vão continuar chegando. Se eu tiver um cheque especial de 100 mil e eu tenho limite para isso, Ele vai me dar 100 mil. Mas quando chegar o dia mau, eu vou achar que os 100 mil é meu e não é. Você está comigo aqui? A gente precisa aprender a viver na terra. Chegou um tempo em que o diabo não pode mais brincar com a gente. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu me comportava como menino, mas agora que eu sou adulto, me tornei grande, eu não posso mais me comportar como um menino. Eu preciso tomar decisões de adulto. O adulto, ele não transfere responsabilidade. O adulto assume responsabilidade. Quando tem um problema dentro da igreja, eles estão aqui que andam comigo. Quando tem um problema dentro da igreja e algum deles, de repente, permitiu que chegasse um problema, eu não fico dizendo, você é o culpado. Não, o culpado sou eu, que botei vocês lá. Eu sou o culpado e a gente vai resolver. Porque um líder de verdade, ele não fica jogando problema para o outro. Eu não quero saber de quem é o problema é nosso. Nós somos um time. Se a gente ganha junto. Se a gente perde junto. De que adianta o pastor Reinaldo fazer um trabalho lindo, o Rodrigo fazer um trabalho lindo e o Rubini fazer um trabalho péssimo? O problema é do Rubini? Não, o problema é da equipe. O problema é da equipe, nós somos uma equipe. Nós precisamos entender isso. Você é a igreja, você não está aqui sentado. O grande problema é que muitos saem da sua casa, sentam numa cadeira como essa e vêm para cá para pedir para Deus pelos seus problemas. Deixa eu te falar uma coisa, isso nunca foi reino. O pão não é teu, o pão é nosso. O reino não é teu, o reino é nosso. Venha a nós o teu reino. Pão nosso que estás no céu. Não é o pão meu, é o pão nosso. O reino é nosso, o pão é nosso. Tudo é compartilhado. Não tem a ver comigo, contigo. Enquanto você vier para a igreja, você ficar focando nos teus problemas, você não vai conseguir acessar o lugar que Deus tem para você. Hoje, conversando com um amigo lá no gabinete, ele falou assim, cara, é difícil, né? Aí eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, se eu não tivesse certeza do meu chamado em Deus, se eu não tivesse certeza, eu largava tudo. Se eu não soubesse que Deus me chamou para isso, eu largava tudo. Porque é muito difícil, não é difícil, é muito difícil. É muito difícil você andar com pessoas que hoje te dizem seus amigos, amanhã eles viram as costas para você e vão embora, como se você nunca tivesse existido. As pessoas entram na igreja, elas querem gabinete para conversar contigo e se apresentar. Elas vão embora, nem tchau elas dão. Não é difícil não, povo, é muito difícil. Mas eu pergunto para você, você acha de verdade, se eu me pegar isso, você acha que eu vou estar aqui hoje pregando? Não vou. A minha esperança não são essas pessoas. A minha esperança continua sendo o Senhor. A minha visão é o Senhor. Eu olho para o céu, eu contemplo. Eu conversava com o pastor Rodrigo várias vezes, a gente sempre brincava que o nosso sonho é naquele grande dia escutar só uma frase: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É só essa frase que a gente espera. A gente não espera outra frase, a frase é só entrar no céu. Se eu vou morar numa casa perto dele, ou se eu vou morar numa casa lá atrás, eu não sei, eu só quero estar lá. Eu não estou preocupado em estar na fileira da frente, eu estou preocupado em estar no bolo. O desejo do meu coração é simplesmente entrar no reino. É só esse desejo. Você está comigo ainda aí? Então Davi era esse cara, então Davi foi ungido rei. Só que agora, olha que coisa incrível. Davi, o céu reconhece Davi como rei. Mas a terra precisava reconhecer. Porque Davi, ele foi... Marquinhos, olha que coisa incrível, Marquinhos.
O céu sabia que ele era rei, ele foi ungido rei. Mas a terra olhava ele como um menino, 13, 14 anos, um adolescente, pastor de ovelha, tocador de harpa. Então o que Deus faz? Deus faz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma situação para que a terra veja quem ele é, porque eu já sei quem ele é. Deus prepara todo um cenário para que a terra veja, porque naquela época não era normal um povo, pastor Reinaldo, lutar contra outro povo, era normal os povos se degladiarem, não era normal levantar um lutador de um exército querer lutar com um lutador de outro, concordam? A gente não vê isso na Bíblia. Então Deus prepara um cenário, Deus não bota o povo de Israel para lutar contra o povo filisteu, Deus não bota, Deus levanta um homem dos filisteus para lutar contra um homem do povo de Deus. E o que Deus faz? Eu pergunto para você, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que o exército de Israel estava com medo. Quem foi que botou medo neles? Foi Deus. Foi o próprio Deus que botou medo neles. Mas olha que coisa incrível, num povo, num exército, onde todo mundo tem medo, tem um menino de 13, 14, 15, não sei, que não tem medo. Tem um menino, Marcelo, que não tem medo. Todo mundo tem medo, todo mundo tremendo. Golias chegava lá, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias desafiando os caras. E todo mundo com medo de Golias. Aí chega um menino de calça curta, menino, tocador de harpa e pastor de ovelha. Ele chega e fala assim, o que está acontecendo aí? Ele não sabia o que estava acontecendo. Aí todo mundo, rapaz, tu não está sabendo não, esse cara aí é o gigante lá do povo dele lá. Esse cara é forte demais, esse cara nunca perdeu uma batalha. Esse cara, olha o tamanho dele. Porque é sempre assim, as pessoas sempre vão colocar o seguinte, olha o tamanho dele, olha esse problema que eu estou enfrentando. Ah, pastor, esse problema que eu estou enfrentando vai me destruir, pastor, não sei o quê. As pessoas vêm falar comigo como se o problema dela fosse maior do que elas. E não é. É porque a gente sempre olha, lembra, Números capítulo 33, lê na tua casa, 12 espias foram espiar a terra. Quando eles voltam, a Bíblia diz que 10 falam, olha, nós somos como que gafanhoto aos olhos deles. Cara, eles nunca disseram que o povo de Israel era como gafanhoto. Mas eles se viam como gafanhoto, porque a gente sempre vai se enxergar da forma que a gente acha que a gente é. Davi não, todo mundo com medo do cara, ele falou assim, quem é esse circunciso? Davi não fala assim, cara, ele tá humilhando vocês. Davi não fala, ele fala assim, cara, quem é esse circunciso que afronta o Deus vivo de Israel? O exército do Deus vivo. Aí Davi começa, quem matar ele, o que vai ganhar? Davi já sabia que ia matar ele. Davi quando vai para a batalha, eu preciso que você entenda isso, Davi não vai para a batalha achando que vai lutar contra um cara com chance de ganhar. Não, Davi não pensou assim. Davi foi para a batalha dizendo, eu vou destruir você. Eu gosto muito de UFC. Agora eu tenho visto até menos, mas antigamente eu via todas as lutas. O Pride lá atrás também, eu ficava até de madrugada assistindo. Então tinha os caras, né? Fedor, por exemplo, no Pride, o cara era um animal, o cara vinha e destruía todo mundo. Os caras quando iam para a batalha, eles não iam para a batalha achando que era mais uma luta. Ele sabia que ele ia destroçar o cara. Então Davi, quando vai para aquela guerra, Davi não acha que vai ter uma batalha. Davi tinha certeza que ele ia destruir Galo. Aí ele chega lá e fala assim, e quem ganhar, o que vai levar? Davi estava preocupado com o prêmio, porque Davi tinha certeza que ele ia vencer. Aí os caras falam, vai casar com a filha do rei, a sua casa vai ficar livre de impostos, e ele ainda vai, livre de impostos, vai casar com a filha do rei, e vai morar no palácio. Aí Davi, é mesmo? Então é comigo mesmo. Aí Davi vai, Davi não pede para lutar, Davi começa a perguntar, quem matar, o que vai ganhar? O que vai ganhar? E aí aqui é o centro mesmo da mensagem. Enquanto todos estavam falando a mesma língua, com medo de Golias, Davi fala uma linguagem diferente. O céu só vai enxergar a linguagem que está alinhada com aquilo que o céu tem. Enquanto muitos, olha, tem um amigo meu que diz o seguinte, enquanto muitos reclamam da vida, existem outros que estão vendendo lenço. O que ele está dizendo? Enquanto muitos estão chorando, existem outros que estão se dando bem em cima do choro de alguém. Tem sempre alguém que vai sempre fazer algo diferente. Então Davi, ele quando ele decide para a batalha, aí aquilo cai no ouvido de Saul, porque o céu sempre vai revelar aqueles que são diferentes. Você precisa crer nisso.
mentalidade diferente, mente diferente, posicionamento diferente. Aí o céu vai lá e toca no coração de Saul. Ó, Saul, está todo mundo com medo, mas tem um menino lá de calça curta, com 13, 14 anos, ele pensa diferente. Aí aquilo cai no ouvido de Saul, e ele fala assim, manda chamar o menino. Aí quando ele chega, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Saul falando, você não é um menino que toca harpa para mim? Sou eu mesmo. Tu sabe tocar harpa, mas também tu é guerreiro também? Ó, meu Senhor, deixa eu falar uma coisa, eu não tenho título de guerreiro, mas quando eu estava cuidando da ovelha do meu pai, veio o urso, eu matei ele. Quando veio o leão, eu também matei. E eu vou falar uma coisa para o senhor, eu não sei nem quem é esse gigante, mas quando eu pegar ele, eu vou destruir ele por completo. Eu vou pegar a carne dele e vou dar para as aves. Eu vou destruir ele por completo, porque sabe por quê? Não é porque eu sou forte não, é porque ele está afrontando o Deus vivo de Israel. Ele está afrontando não a mim, não ao Senhor, ele está afrontando ao nosso Deus. Aí Saul fala assim, então você é o cara. Porque Saul viu na vida de Davi algo diferente. Aí Saul manda ele botar uma armadura. A Bíblia diz que quando Davi ele usa a armadura de Saul, ele não consegue nem se mexer. Porque deixa eu te dizer mais uma coisa. Aquilo que os outros usam, muitas vezes não vai caber em você. Não tente ser igual ao outro. Tente ser exatamente, seja você. Use a identidade que Deus te deu. Você não precisa pregar diferente, você não precisa falar diferente, você não precisa se vestir diferente, você tem que ser você. Deus chamou você do jeito que você é. Deus não quer que você mude, porque se Ele quisesse que você mudasse, não chamava você, chamava o outro. Deus chamou você porque Ele quer você diferente. E aí, Davi resolve tirar todo aquele aparato. Davi falou assim, eu só preciso de uma coisa, eu preciso só de um alforje, é a bolsa de pastor, eu preciso do meu estilingue, da minha funda, e eu quero ir lá no riacho. Ele vai no riacho, ele pega 5 pedras. E aí também um papo para outro dia, 5 fala dos 5 ministérios. Aí ele pega 5 pedras lisas e ele bota no alforje. Ronan, ele bota no alforje 5 pedras lisas. Aí ele vai para a batalha. Engraçado que quando Davi chega na frente da batalha, ele não espera, lê com calma a tua casa, ele não espera Golias vir para cima dele. A Bíblia diz que Davi se antecipa e corre em direção a ele, porque todo homem que sabe o que carrega não tem medo de enfrentar uma batalha. Todo homem que sabe quem é e o que vai enfrentar não tem medo do adversário. Por isso o diabo, ele bota medo em alguns que ele sabe que pode botar medo. Tem outros que ele não bota medo, porque ele sabe que esse outro não tem medo dele. A minha Bíblia, igual a tua, diz assim, ó, aquele que está em nós é muito maior, está escrito na Bíblia, é muito maior do que aqueles que estão com eles. Então, se com eles tem muito, com a gente tem muito mais. Lembra Eliseu? Eliseu estava lá em Dotã, lembra, Baiano? Estava lá em Dotã. Aí a Bíblia diz que Eliseu dormiu lá em cima do monte. Aí o rei da Síria, na época, Ben-Hadad, ele cerca o morro, era um morro grande, ele cerca, cheio de carruagem, cavalo, um monte de gente, ele cerca tudo. Aí Eliseu estava dormindo lá, ele acorda de manhã cedo, cheio de sono, olho cheio de remela, ele acorda ainda, está limpando o olho. Aí a Bíblia diz que Geazi, Baiano, Geazi acorda na frente e olha, quando Geazi olha, ele está cercado no morro. A Bíblia diz que Geazi fica com medo, está escrito isso na Bíblia. Aí ele fala assim, meu Senhor, estamos cercados. O que Eliseu fala? Eliseu fala assim, ei, cara, não se desespera não. Olha o que Eliseu fala. Senhor, mostra para ele que aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com ele. Aí a Bíblia diz que os olhos de Geazi se abrem. Quando os olhos se abrem, ele vê carruagem de fogo ao redor do morro. O que isso tem a ver, pastor? A gente não consegue ver os anjos que estão ao nosso redor, por isso que a gente tem medo do adversário. Porque se a gente enxergasse quem está conosco, eles é que teriam que ter medo de nós. Você está aqui ainda, Belém? Esse ano vai ser um ano diferente. Vai ser um ano que você vai partir para cima do teu adversário, você vai destruir ele. Você não vai brigar com ele, você vai destroçar ele todo. Você vai acabar com ele, porque o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais. Glorifica o Senhor e fica de pé, por favor. Davi vence a batalha. Agora que Davi venceu a batalha, Davi é reconhecido. Presta atenção nisso. Antes só o céu reconhecia Davi como rei. Agora todo o exército de Israel, todo,
sem exceção, reconhece que Davi é o cara. Eu pergunto para você, por que Deus fez isso? Porque Deus sempre vai querer soprar o teu nome na terra, para que você assuma a identidade que o céu já tem para você. Sempre. O céu vai se... Por isso que eu quando vejo pessoas que querem se promover, eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar com essas pessoas. Porque toda pessoa que quer se promover, ela não sabe quem ela é. Então ela quer mostrar para os outros uma coisa que ela nunca foi. Quem é de Deus e quem é escolhido pelo Senhor não precisa se promover. Acredite não que eu estou te falando, acredite que a Bíblia diz. Quem é de Deus não precisa se promover, no tempo certo Deus promove. Fique no oculto fazendo o que Deus chamou para fazer, que no tempo certo Deus vai soprar teu nome. Pastor, eu quero pregar, mas eu não tenho oportunidade. Está cheio de gente aí fora aí querendo chutar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu queria um altar. Então tu não quer pregar a palavra, tu quer ser visto pelo povo, é diferente. Se tu quiser, me fala que eu te trago um dia aqui em cima para tu tirar uma foto. Porque quem quer fazer a obra de Deus não precisa de um tablado. Quem quer fazer a obra de Deus faz em qualquer lugar. Faz no prédio, faz na casa, faz no condomínio, faz no meio da rua, faz para os mendigos, faz lá na Cracolândia, faz em qualquer lugar. O que mais tem gente aí fora querendo ouvir a palavra de Deus. Só que Davi, depois desse cenário, Marcinho, Davi ainda não foi ordenado rei. Ele não era rei ainda. O céu sabia que ele era rei, mas a terra, Márcio, não reconheceu ele como rei, mesmo depois dessa batalha. A Bíblia diz que depois disso, Davi foi perseguido por Saul. Davi só assumiu o trono, preste atenção, ele tinha mais ou menos 13, 14 anos, 15 anos ali. Davi só assume o trono com 30 anos de idade. Repete comigo, 30. Davi ficou, em outras palavras, aproximadamente 15 anos fugindo de uma perseguição. No céu ele já era rei, a terra sabia que ele tinha autoridade e força, tinha coragem, mas ele não foi reconhecido na terra, porque muitas vezes a gente vai ser perseguido na terra. Isso é um papo para outro dia. O tempo passou, Saul morre. Eu pergunto, por que Saul morreu? Porque Deus permitiu que ele morresse. Porque agora tinha chegado o tempo. E 30, se você ler com calma, 30 na Bíblia fala de maturidade. Jesus com 12 anos ensinava no templo. Jesus não assumiu seu chamado com 12 anos. Só quando ele fez 30 e foi batizado no Jordão. 30 fala de maturidade, não tem a ver com idade cronológica. Eu não estou dizendo que você só vai assumir seu chamado com 30 anos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você só vai conseguir assumir o seu chamado quando você tiver maturidade. Então agora Davi com 30 anos, ele é rei sobre todo Israel. Davi nunca guerreou as suas guerras. Davi sempre guerreou as guerras do Senhor. O dia que ele era para estar numa batalha e que ele não estava, foi o dia que ele cai em adultério e ele escreve o Salmo 51. 2 Samuel capítulo 11. Ele adultera com Batseba. Aí ele escreve o Salmo 51, por causa do pecado dele. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: homem de Deus, Belém, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei nem o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus me trouxe essa noite para te falar só uma coisa. Acredite que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Acredite que esse ano vai ser o melhor ano da sua história. Olhe para frente, fique firme nos propósitos de Deus, agarre firmemente a tua fé, não fique cocheando entre dois pensamentos, agarre firme a tua fé, continua caminhando, porque o Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Nos ajuda, Deus, eu te peço, nos ajuda a entender mais o tempo profético que nós estamos vivendo. Sabemos, Pai, que os dias são maus. O inimigo da nossa alma age ardilosamente para tentar nos destruir. Mas a Tua palavra diz que aquele que nos chamou, nos sustenta o tempo todo e nunca vai deixar com que a gente caia. Espírito Santo, nós entregamos o comando das nossas vidas na Tua mão e te pedimos, guia os nossos passos, nos leva para as águas de descanso. Abençoamos, Pai, cada uma das vidas aqui nesta noite. Abençoamos cada família representada. Que seja um ano de autoridade, de poder sobre nós. E que o fundamento, Pai, o fundamento que é Cristo, possa estar cada dia mais enraizado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.